Mas, rapaz, quem diria que numa quinta-feira, pós-rodada de Champions, o que salvaria a minha madrugada seria uma goleada do Bahia para cima do América na Copa do Nordeste. Quem diria, não é mesmo? Novos tempos, tudo às claras no ar. Toda quinta-feira respondo perguntas de vocês, mas esse programa de quinta-feira tá virando um pouquinho de programa da Clara, né? Porque a gente vai passar as manchetes dos jornais aqui na Europa, especialmente, obviamente, das equipes que eu acompanho mais, PSG e também dos clubes italianos, e, obviamente, respondendo perguntas de vocês. E aí, nestas perguntas, temos perguntas sobre Bahia. Tô devendo mais vídeos sobre Bahia essa semana, é verdade, porém, prometo para vocês, mas prometo mesmo, que na semana que vem vou compensar, porque vai ter vídeo na segunda-feira, antes do jogo da Libertadores. Vai ter vídeo na quarta-feira pós-jogo, a partida na madrugada por aqui, então eu só vou conseguir gravar vídeo na quarta-feira para vocês. Então semana que vem vai ter duplo, claramente tricolor, para me redimir com vocês. No vídeo de hoje, vou colocar o time code aqui para que vocês saibam onde é manchete, onde é perguntas sobre Bahia e onde é perguntas mais gerais. Então facilita a vida de vocês. E na sexta-feira não vou conseguir fazer a live, galera, falando sobre o Bahia, mas repito, vou compensar na semana que vem. É isso. Antes de tudo, deixa o like, super ajuda aqui, não custa nada para você. E confere se você está inscrito no canal. Muito obrigada, batemos a meta de 40 mil inscritos. E muita gente mandou mensagem falando, nossa, Clara, não tinha percebido que ainda não estava inscrito no canal. Então confere se esse não é o seu caso e vamos para a vinheta. Muito bem, minha gente, vamos começar com as capas dos jornais das rodadas de terça e quarta de Liga dos Campeões. Vou analisar um pouquinho do que eu vi. Já tem vídeo especificamente sobre a vitória do PSG na terça-feira. E depois passo para as perguntas de vocês, começando sempre com aquele bloquinho de perguntas sobre o Bahia. Então, se você veio especificamente para isso, é só dar uma olhadinha aqui na timeline do vídeo, que vai estar separado o bloco do Bahia, tá bom? Vou chegar aqui um pouquinho para colocar a capa de quarta-feira, dia seguinte da vitória do PSG sobre o Brest do L'Équipe, que diz Osman Power. Obviamente, só se fala em Dembélé por aqui. Ali em cima, pequenininho, tem Sagrado Real, né, que conseguiu a virada para cima do Manchester City. Jogo, para mim, aberto ainda, é verdade, já dando aqui minha opinião, mas o Real Madrid sai muito, muito maior dessa primeira partida, né? O Dembélé, obviamente, é o grande assunto por aqui. O 2025 do Dembélé é absurdo, são 15 gols em 8 partidas. Ele já chegou a 23 gols na temporada, sendo que a melhor temporada na carreira dele tinha sido no Barcelona, em 2018 e 2019, se eu não me engano, com 14 gols. E ele já chegou a 23 gols e ainda tem 5 assistências, se eu não me engano. Os últimos jogos dele são, assim, absurdos. Teve 2 hat-tricks seguidos, aí teve 2 dobletes também. Então é um jogador que tá crescendo demais nesse 2025. Eu conversei com ele, inclusive, após o jogo. E apesar dele não estar muito feliz, não é assim dos mais simpáticos, mesmo eu tentando, é um jogador que falou sobre a mudança de posicionamento, né? O Luiz Henrique tem usado ele mais como falso 9 e ele tem realmente balançado mais as redes. Mas eu não acho que é só a posição, tá? Porque no início da temporada, mesmo quando ele tinha mais chances de gol, ele errava muito, especialmente na temporada passada, na verdade. O que eu acho que tem acontecido, especialmente sobre o Dembélé, é que a posição que ele tá faz com que ele corra menos durante o jogo e que ele normalmente finalize um pouco mais descansado, com mais fôlego do que quando ele estava na ponta, especialmente na ponta direita. Porque muitas vezes ele vinha em velocidade, ele vinha de uma jogada mais desgastante e aí a finalização era ruim. E agora ele recebe a bola mais num ponto mais próximo do gol, então ele precisa elaborar menos a jogada antes da finalização. Então, com isso, acho que ele chega mais
mais fresco no sentido de com mais ar, com mais sangue para finalizar e as finalizações estão melhores. Então, palmas para o Luiz Henrique, que talvez tenha identificado justamente isso, né? Que a decisão do Dembélé final, né? A última finalização, o último toque dele na bola estava sendo depois de muito desgaste. Então ele não estava tendo o quê? Não estava tendo fôlego para finalizar bem, digamos assim. Então talvez o Luiz Henrique tenha identificado isso justamente no momento de fazer essa transição para ele de falso 9 e, obviamente, também pelas peças que o Luiz Henrique tem, pelo tipo de futebol que o Luiz Henrique quer jogar. Então, Dembélé sendo destaque na capa do L'Équipe. Para a gente passar agora para as capas do futebol italiano, capas de quarta-feira, ou seja, após a rodada de terça, que a gente teve a vitória da Juventus por 2-1 para cima do PSV, Urlo Juve, diz a Gazeta dello Sport, que grita Juve, né? Na verdade é grito da Juventus, é como se a Juventus coloca pressão. Na verdade, nem coloca pressão. É que tem uma expressão muito feia que eu falar coloca em cima da mesa, mas eu odeio essa expressão. Vocês entenderam. Mas é a Juve dando um golpe na mesa, né? Então, eu assisti principalmente o segundo tempo, foi o jogo de mais tarde, depois do meu, e foi uma Juventus que realmente pareceu muito melhor, pareceu com uma vontade, no sentido de agressividade e ofensividade em campo, mais interessante nessa última partida, com o Mbangula fazendo o gol da vitória, né? Mas é um jogo ainda aberto, na minha opinião, porque essa Juventus é muito inconstante, não é uma Juventus ainda que já está completamente madura, que já se encontrou na temporada, que tem no final de semana um confronto contra a Inter. Então, para mim ainda está bem aberto esse resultado, tá? Achei que a Juventus precisaria ter feito nessa primeira partida em casa um resultado melhor, um 2-0. Talvez fosse até mais justo pelo que eu vi em campo, para levar para a última partida uma vantagem maior. Vamos ver o que acontece. E ali embaixo, pequenininho, ainda na Gazeta dello Sport, destacando o Milan, que é o Milan da chegada, né? O Milan que tá chegando. E já vamos falar sobre o Milan. E a capa do Corriere dello Sport tem a mesma foto, inclusive, do Mbangula, com o trocadilho aí, Mbangol, já que o nome dele é Mbangula, ou Mbangula. Agora eu tô na dúvida, mas enfim. Também dando destaque para isso, ali embaixo falando, dando destaque para o Ancelotti, né? Que o Ancelotti faz o chefão na casa de Pepe. E também destaquezinho ali chamando para a partida do Milan. E olha só, informação aqui importante, já que a gente está nesse clima meio programinha da Clara, não é mesmo? Tudo às claras para vocês, não só de perguntas, mas também de algumas notícias. O David Neres teve uma lesão, fica fora aí, acho que as próximas semanas, e o Conte perdendo um dos seus principais jogadores. Normalmente não trago a capa aqui do Toto Sport, porque é muito focado na Juventus, mas como estou justamente falando do time italiano que jogou na terça-feira, tá aí também a capa do Toto Sport dizendo col cuore di Gatti. Na verdade, o segundo gol foi do Gatti, né? Agora eu tô... Ou o primeiro gol foi do Gatti, gente. Agora, deixa eu pegar aqui para vocês, porque para não falar informação errada e ficar bonitinho, né? Já que eu tô tudo às claras. Na verdade, o Gatti não fez gol nenhum. O primeiro gol foi do McKennie e o Mbangula fez o segundo gol, mas o Tutto Sport coloca aqui com o coração de Gatti, zagueiro da Juventus. Então, fechamos os destaques das manchetes de quarta-feira e agora vamos para os jornais de hoje, quinta-feira. L'Équipe traz alerta vermelho ao Mônaco, expulsão absolutamente sem noção para o Mônaco, tá? O jogador do Mônaco não chega gritando, não chega gesticulando, ele vai fazer uma reclamação, mas de forma absolutamente tranquila, calma, ele não tá nem tão perto do juiz para dizer que falou, mas sei lá, de forma mais rigorosa ali com o árbitro. Não foi o caso, achei que o árbitro errou
expulsão do jogador do Mônaco. O Mônaco fez uma partida ruim, perdeu gols, deu espaços. É um Mônaco muito irregular nos últimos jogos. Eu trouxe aqui no início da temporada que para mim seria uma das surpresas, porque tem muito talento e começou muito bem, né, a temporada, mas caiu muito e não sei, tá bem arriscada essa classificação. Antes, eu diria que o Mônaco poderia garantir, agora já tô mais pro Benfica garantir essa classificação. Para a gente trazer agora a capa do Gazeta dello Sport, lembrando que a gente teve nos jogos de quarta-feira, foi por isso que eu inclusive falei que o Bahia tinha salvado a minha madrugada de quarta para quinta. O Mônaco, obviamente, perdeu do Benfica, a Atalanta perdeu do Clube Bruges por 2-1 e o Milan perdeu para o Feyenoord por 1-0. A derrota da Atalanta, para mim, foi muito tensa por conta do erro, assim, absurdo do árbitro. Eu falo muito pouco de arbitragem por aqui, porque eu acho que os erros acontecem, eu acho que é algo que faz parte do futebol, mesmo que a gente não goste como torcedor e etc. E claro que quanto menos erros, melhor, mas eles fazem parte desde o início do esporte, então eles me incomodam menos do que para outras pessoas. É uma característica minha, o que não necessariamente está certo ou errada. Mas essa me pegou. Assim, não tem nenhuma condição de um árbitro dar um pênalti como deu pro Clube Bruges nesse quesito. Não dá. Assim, não tem condição. É um erro grotesco, é uma falha bizarra e a Atalanta foi prejudicada. A Atalanta fez uma grandíssima partida? Não fez. Deu muito espaço. Foi uma Atalanta que teve dificuldade até mesmo para fazer o seu jogo. Começou bem, o início do jogo é muito bom da Atalanta, depois vai se perdendo na partida e a Gazeta dello Sport traz ali lá na capa. E aí traz vale até um contexto aqui. A Itália fala muito de arbitragem, tá? Diferente da França. O futebol francês, ainda que tenha erros de arbitragem, claro que tem, ele discute menos e ele mancheta menos erros de arbitragem. A Itália não. Talvez seja um pouco mais parecido com o Brasil em relação a isso. A Gazeta dello Sport traz ali em cima, né? Escândalo. O pênalti não existe. A Atalanta cai. Fúria de Gasperini. E o Gasperini realmente dá uma declaração muito forte depois, né? Que ele fala, olha, se isso aqui é pênalti, o futebol pra mim não existe mais. Isso aqui não é futebol. Vai nessa linha. E realmente furioso o Gasperini, porque a Atalanta não fez um grande jogo, é verdade, mas o pênalti faz com que a Atalanta saia do jogo, assim, perdendo, né? Então, é ainda, para mim, melhor do que o Clube Bruges, ainda pode se classificar. Eu acho que a situação é melhor do que o do Milan, por exemplo, por conta do talento da Atalanta, do que a Atalanta tem mostrado na temporada, mas ainda assim deu uma derrapada aí que eu achava que não daria neste primeiro momento de mata-mata. Poderia talvez um empate e aí uma vitória em casa? Ok, agora precisa reverter uma derrota, né? Vamos ver o que acontece. E destaque para o Milan, ali derrota para o Feyenoord, Milan que esteca, que quer dizer Milan que bagunça. E curiosidade, aulinha de italiano com a correspondente da França, mas que morava na Itália, papera di manhã. Papera é a forma que o italiano usa para falar frango, né? Que a gente usa. O papero, minha gente, é o ganso. E papera é a fêmea do ganso. Então seria a gansa. A gente usa no Brasil frango, né? Eles usam o termo para ganso. Que, enfim, em alguns momentos ali é pato também. Eu confesso que eu não entendo exatamente. Mas é a forma que o italiano usa para se referir aos frangos dos goleiros. E o Maignan falhou no primeiro gol do Feyenoord, né? Na verdade, no único gol, porque foi 1-0. O Milan tem toda a condição para mim de reverter, mas tem apenas uma semana para acertar um pouco mais esse time. Na teoria, tinha em campo, assim, o que tem de melhor, mas a bola, por exemplo, não chegou ao Santi Giménez. Acho que ele não teve nenhuma chance clara de gol e é um jogador finalizador que precisa receber essa bola. Então, que pena, porque eu acho que esse Milan
Ele tinha mostrado uma agressividade maior em partidas anteriores, mas contra o Feyenoord a gente não viu o Milan que a gente viu em outros momentos do Sérgio Conceição. E aí, a capa do Corriere dello Sport, também trazendo o destaque do Milan. Milan e Atalanta perdem, né? Risco do... e coloca em risco, inclusive, a vaga a quinta vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Também tá ali Papera de Manhã, falando da falha do goleiro do Milan, e também La Sbandata, que tem bem grande ali na destaque, derrapada, né? Então, a derrapada das duas equipes italianas. Capa do Tutto Sport, que também dá destaque para o erro do árbitro no jogo da Atalanta contra o Clube Bruges, così non è calcio. Assim não é futebol, que foi o que o Gasperini falou, né? Então, realmente, uma rodada ruim para os italianos e complicando um pouco para a volta. Vamos ver o que acontece. Parte, então, das manchetes... que eu quase derrubei tudo aqui. Finalizada, vamos começar a responder as perguntas de vocês. Vou começar, como prometido, pelo bloquinho perguntando sobre o Bahia. Muito bem, relembrando, inclusive, você que é tricolor, que semana que vem a gente vai ter claramente tricolor duplo, tá? Então se liga, se inscreve no canal para não perder os vídeos da semana que vem e curte este momento deste bloquinho tricolor por aqui. O Jim Cash me pergunta, por que não dar nossa fé baiana e nosso voto de confiança para os goleiros que já temos no Bahia? Jim Cash, neste momento é o que a gente precisa fazer, porque tá ficando muito claro que, a não ser que tenha uma reviravolta por aí, é que o Bahia não vai trazer um goleiro neste momento, ao menos para primeira janela, né? Pode ser que no meio do ano o Bahia traga algum goleiro. O que eu sempre tive de informação é que o Bahia estava buscando no mercado, mas estava tendo dificuldade para encontrar uma peça ideal e o Bahia não vai contratar qualquer goleiro, ou não faz sentido trazer um goleiro no mesmo nível de Marcos Felipe e Danilo Fernandes, que são os dois que estão revezando nesse início de temporada, mas está muito claro para mim que o Danilo Fernandes será o titular, ao menos nessa reta inicial. Então, o Bahia está de olho, mas não está tendo novidade, não está tendo sucesso em uma nas contratações que tentou, que procurou, e com isso a gente vai precisar iniciar essa temporada com Danilo Fernandes e Marcos Felipe. O Danilo Fernandes teve grandíssimos momentos, né? Só que ele teve uma lesão, né? Porque, enfim, é uma lesão que deu passos atrás para mim em relação a ele. E a questão dele é que ele não é um goleiro para o futuro do Bahia por conta da idade. Então, eu acho que a sensação do Bahia com ele é muito mais de que a gente precisa de um goleiro a longo prazo do que necessariamente o Danilo Fernandes é um goleiro ruim. Não acho que é. E nesse momento a gente vai precisar dar a nossa fé baiana, como você falou, especialmente para mim é o Danilo Fernandes, que, repito, parece que vai ser o goleiro titular. Mas para mim, Jimcast, o Bahia, para brigar por título, precisa subir o nível no gol. Por mais que eu goste muito do Danilo Fernandes, principalmente acho que é um líder em campo, acho que tem uma atitude e um comportamento que ele precisava estar no grupo dessa temporada, sem nenhuma dúvida. Vamos lembrar que ele tinha contrato encerrando, né? E o Bahia renovou, acho que por mais um ano, se eu não me engano. Então, gosto muito do perfil, mas, repito, não é um goleiro para médio e longo prazo do Bahia. Então, para mim, o Bahia precisava subir de nível de goleiro em questão de qualidade, e essa questão de ser um perfil, do caso do Danilo Fernandes, a curto prazo, me incomoda um pouco, né? Eu preferia que já tivesse chegado um goleiro que fosse ser um goleiro para ficar a médio e longo prazo no Bahia. Então, eu acho que essa é um pouco da sensação de quase todo torcedor do Bahia nesse momento, que o Bahia precisava subir o nível nas duas extremidades, no ataque, na ponta final, e nessa ponta inicial do jogo, porque é onde as partidas são definidas, né? Um goleiro que, enfim, salva resultados e um atacante que decide jogos. Então, para mim, para o Bahia brigar por títulos, precisa
subir a prateleira das suas opções no gol, mas o Danilo Fernandes também não é um dos piores goleiros do campeonato. Pensando aqui nos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eu acho que é um pouco por isso, de que a torcida do Bahia esperava uma prateleira acima para brigar por títulos. Vamos ver o que acontece nessa temporada. Luiz Henrique 6. O que achou da nova formação tática do Bahia? Aí, ó, vocês ficam reclamando tanto. Ah, porque Rogério Ceni não muda a escalação. Ah, porque o Rogério Ceni não tem variação tática. Ah, porque... Aí, ó, Rogério Ceni tá aprendendo. Muito obrigada, Rogério Ceni. Ele já tinha feito um pouquinho dessas modificações em outros jogos, né? A partida ontem contra o América na Copa do Nordeste, 5-1, eu assisti o primeiro tempo com bastante atenção, foi logo depois, inclusive, que acabaram os jogos da Liga dos Campeões, então eu ainda estava acordada, ainda estava mais ligada, mas obviamente que quando veio o intervalo e o Bahia já estava goleando, o segundo tempo eu assisti já deitada mais para lá do que para cá, mas foi um belíssimo triunfo, não é mesmo? Ajudando o meu sono, inclusive. Fazendo o meu sono no sentido de dormir melhor e não de me dar sono, porque goleada não dá sono, mas a tranquilidade de já estar goleando no primeiro tempo me fez dormir melhor. O Bahia entrou em campo com 3 zagueiros, né? Eu fiquei, inclusive, em dúvida como que estaria em campo realmente. O que aconteceu foi que o Mingo, o Canu e o Gabriel Xavier fizeram os 3 mais realmente de zaga e o Gilberto foi mais pro meio, né? Acho que o Canu já tinha feito um pouco isso em outra partida, que agora eu não lembro qual. Eu gosto, eu confesso que não sei o quanto que isso vai ser algo constante na temporada, à medida que o Bahia for tendo adversários mais complicados. Vamos lembrar que é Copa do Nordeste, mas o América é uma equipe de Série C de Brasileirão e o Bahia está para mim ali no top 5 em elenco, em investimento, em expectativa. Está no top 5 de futebol brasileiro de Série A. Então, é um nível diferente do América, a gente sabe disso. Então, vamos ver como que essa equipe vai evoluir contra adversários mais fortes. Mas foi, então, com os 3 zagueiros, com o Gilberto entrando mais na linha de meio campo, e aí o Jean Lucas avançando bem pela esquerda, né? Foi um jogador bem importante para esse lado, inclusive gostei especialmente do que eu vi mais no primeiro tempo. Everton Ribeiro e Caio Alexandre no meio campo, com... Caio Alexandre faz um grandíssimo início de temporada, né? Que conserve. E aí, Lúcio Rodrigues mais centralizado, Ademir e Eric Pulga, que fez grandíssima partida. Aliás, é um belo início de temporada dos 3 atacantes principais do Bahia, né? O William José ainda tá fisicamente correndo atrás e talvez não seja um jogador que o Rogério use tanto como base titular, porque é um jogador que tem características diferentes do que, por exemplo, a gente está vendo nesse trio, do que seria a ponta final, que é o Lúcio Rodrigues nesse momento, mas é um jogador que tem uma qualidade muito grande, que pode ajudar o Bahia demais, ainda que não seja o titular absoluto do Bahia principal. Mas vamos lembrar que o Bahia tem agora a Libertadores, tem, obviamente, a Copa do Nordeste ainda, o Campeonato Baiano, enfim, eu não vou contar tanto, mas vai ter Copa do Brasil e, obviamente, o Brasileirão, né? Então, vai precisar de elenco, vai precisar alternar muitas vezes a sua equipe. Então, eu gostei, tá? Eu gostei, mas repito, tudo que tá acontecendo agora, nesse início de temporada, a gente precisa ver em grandes testes, né? Em testes maiores. Mas, de início, gostei, especialmente porque é uma variação tática. É uma nova forma de jogar. É o Rogério Ceni criando coisas novas, né? Colocando mais, vou usar aqui a palavra criatividade em campo e se apegando menos ao que deu certo numa grande parte da temporada passada, né? É uma pena que o Cauli não venha, assim, não faça um grandíssimo início de temporada. Já falei no vídeo passado, eu falei muito sobre o Cauli. Então, o Cauli tá indo pro banco, o Rogério tá fazendo modificações importantes, ele tá vendo quem tá... Nossa, começou uma obra aqui do lado, eu tomei um susto. Ele tá vendo quem tá começando melhor nessa temporada e ele tá experimentando com o que ele tá vendo. E isso é o que me deixa mais
feliz. Eu falei muito pra vocês na temporada passada 2 palavras. Diagnóstico, de ser uma temporada de diagnóstico, né, do Bahia, do Rogério Ceni diagnosticar o que ele tem. E aí você fala, claro, mas precisa demorar 1 ano pra diagnosticar? Sim, gente, é um futebol. Por mais que a gente tenha pressa, e o próprio Rogério Ceni já assumiu isso, né, que às vezes ele tem um tempo muito mais curto e muito mais acelerado do que o Grupo City, é o tempo que o Grupo City, que um projeto a médio e longo prazo vai levar. Então, eu entendo, por esse lado, que foi 1 ano de muito diagnóstico, de realmente insistir em alguns momentos, de entender até onde eu posso ir. E nessa temporada ele mostra que ele fez esses diagnósticos, né? E que muitos deles que eram diagnósticos que a gente queria uma solução naquele momento, ele tá trazendo essas soluções agora. Então eu tô bem animada com esse início de temporada do Bahia. E a outra palavra que eu usei muito, estabilidade. Nem sei se eu usei tanto esta palavra específica, mas eu tenho certeza que eu usei muito o conceito do Bahia precisar de uma estabilidade no topo, nas competições, na briga pelos títulos, né, no protagonismo. E essa estabilidade faz com que você tenha tranquilidade e confiança para fazer mudanças. Então, eu tenho sentido que a temporada passada trouxe lições importantes para o Grupo City e para o Rogério Ceni. Então, eu tô gostando realmente desse início de temporada nesse sentido. Não já decretando que isso tá maravilhoso, que isso tá péssimo, porque, repito, é início de temporada, mas nem tirando conclusões, mas gostando das soluções e gostando dos experimentos e gostando do que eu tô vendo. O W. Lelete. Qual o seu jogador atual favorito do Bahia? É Lúcio Rodrigues, gente. Lúcio Rodrigues. Eu conversei com ele na pré-temporada em Girona e eu já tinha visto ele falando um pouquinho antes e ele é muito tímido e, obviamente, o idioma ali é uma dificuldade muitas vezes. Parece que ele tá sendo, assim, tem algumas zonas mistas dele que, tadinho, ele parece que tá completamente perdido. Ele chegando, acho que foi ele que tava no aeroporto, enfim. Ele é muito tímido, assim, e na entrevista eu senti que ele ficou mais à vontade, obviamente estava falando espanhol, eu fiz a entrevista em espanhol com ele, e ele foi muito querido, assim, eu achei que ele teve uma energia, enfim, que bateu, assim, e eu tô gostando, obviamente a gente tá fazendo gols, isso ajuda demais, mas nesse momento é meu jogador favorito. Só por curiosidade para vocês, no início da temporada passada, meu jogador favorito era o Jean Lucas, e na anterior era o Cauli, que aí eu acho que o Cauli em 23 talvez tenha sido de todo mundo, né? Mas, obviamente, não necessariamente são os melhores ou os mais estáveis. Na temporada passada, eu acho que o melhor jogador do Bahia foi o mais constante também tenha sido o Everton Ribeiro. Mas de gostar, assim, tirando a segunda parte do campeonato, que eu entendo, mas durante boa parte da temporada foi o Jean Lucas. Luvas Maciel agora. Clara, de 0 a 10, qual o teu nível de confiança no jogo do Bahia na altitude? Luvas Maciel, eu não vou mentir pra você. Eu tô muito tensa com esse primeiro jogo do Bahia na Libertadores. O time, gente, assim, são décadas longe da competição. Vai ter uma pressão. Os jogadores sabem do quanto que a torcida tá louca por esse momento. Então, tem um confronto numa altitude que é algo complicadíssimo. Então eu não tô confiante. Eu tô com muita expectativa, mas esse primeiro jogo eu tô com muito medo. Então meu nível de confiança para esse primeiro jogo é baixo. Como eu sou torcedora, eu diria que aí é 5, tá? Mas eu tô muito tensa. Vai ter vídeo especificamente na segunda-feira, claramente tricolor, só para falar do pré-jogo de The Strongest e Bahia. E o Biano 9583 me pergunta o que eu acho do elenco, se o elenco do Bahia está pronto para a temporada, o que precisa. Não está pronto ainda, Biano. Para mim, precisaria de um goleiro de prateleira acima do que tem, ainda que o Danilo Fernandes não seja um goleiro que eu acho, enfim, que não pode estar no Bahia e nada dessas coisas. Enfim, já falei aqui sobre o Danilo Fernandes no início desse bloquinho sobre o Bahia, mas eu acho que isso não vem, tá?
Me parece que não vai acontecer. E aí, o que eu acho que falta para o Bahia estar pronto nessa temporada é, fisicamente, alguns jogadores estarem no topo. Então, por exemplo, eu acho que o William José vai precisar fisicamente estar melhor para poder brigar mais por titularidade, porque eu acho que é um jogador que em certos tipos de partidas, assim, vai ser só ele para resolver esse negócio. Então, falta isso, falta fisicamente ritmo, né, para alguns jogadores. E eu acho que falta grandes testes, né? Falta o Bahia ter diferentes cenários de jogo com diferentes adversários de alto nível para ele amadurecer, né? Então, sair atrás contra um grande clube e conseguir virar, enfrentar, sei lá, equipes tecnicamente acima do que o Bahia tem e conseguir segurar um jogo. Então, falta amadurecer essa primeira parte que eu falei da parte, enfim, física, ritmo, etc. E eu acho que falta amadurecer essas soluções, como, por exemplo, essa que o Rogério Ceni fez diante do América. Funcionou muito, mas ela funciona contra um time de mais qualidade? Quais são as outras soluções que esse Bahia pode ter? Então, falta isso. Para mim, falta essa evolução. Mas, repito, para o que a gente tem hoje, eu acho que o Bahia tá muito bem. Eu acho que o caminho de evolução desse Bahia tá muito bom nesse início de temporada. Mas, repito, precisamos ver contra adversários acima, que é a briga do Bahia, né? A briga do Bahia, desculpa, não é, com todo respeito ao tamanho do América, não é com o América. Com todo respeito ao Campeonato Baiano, não é no Campeonato Baiano. A briga do Bahia é topo de Campeonato Brasileiro, é reta final de Copa do Brasil e, obviamente, entrar na fase de grupos da Libertadores, que aí eu acho que tem um contexto diferente da competição e etc. E isso eu vou deixar para o vídeo de segunda-feira. Não sai dessa parte, desse bloco tricolor respondendo vocês sem deixar o like no vídeo. Confere se está inscrito no canal e seguimos aqui, se você puder dar aquela moral, você que é tricolor, e continuar no vídeo para a gente continuar falando de vida, de carreira, enfim, aleatoriedades e também um pouco de futebol europeu. Fica comigo, tá bom? Vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que eu já não precisei parar esse vídeo. Tá todo picotado por aí, mas, enfim, a gente chega lá no fim. Gil Das pergunta, Clara, existe algum termo futebolístico em francês ou italiano que é difícil de traduzir para o português? Eu vou trazer um termo, eu acho que ele não é difícil de ser entendido, porque é uma palavra muito próxima do português, mas é um termo que não existe no futebol brasileiro, que é o termo fantasista em italiano. O fantasista no italiano é um jogador de ataque que tem, além do poder de decisão, da qualidade técnica, dos números de gols, dos números de passe para gols, é aquele cara que coloca, como o nome já diz, fantasia, que coloca mágica no jogo. Então, Maradona, Kaká, Del Piero, trouxe aqui alguns nomes que os italianos chamavam de fantasista. Dybala, por exemplo. São, obviamente, em níveis diferentes, mas para vocês entenderem um pouco do conceito. Não é apenas um jogador, por exemplo, que faz gols, e não é apenas um jogador tecnicamente muito bom. É um jogador que tem esse negocinho a mais. Por exemplo, o auge do auge do auge de um fantasista seria, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, e é um termo que eu adoro. Os italianos, inclusive, não usam esse termo de forma banalizada. Não é qualquer jogador que é chamado de fantasista na Itália. E eu gosto muito do termo, porque eu acho que ele reflete muito o que o futebol brasileiro tem como paixão, assim, né? E somos conhecidos, o futebol brasileiro, ainda que hoje seja muito menos, por ter jogadores fantasistas, né? Que trazem fantasia, que trazem magia para o futebol. Então é um termo que eu gosto muito e que não é um termo que existe no futebol brasileiro, né? E é do futebol italiano. Pergunta agora do Idoemi Luque. Como aprender italiano como autodidata? Eu não aprendi italiano como autodidata. Nenhum idioma, aliás, eu aprendi como autodidata. Eu tenho dificuldade de disciplina para aprender coisas por conta própria. Eu preciso ter ali uma hora marcada com um professor, com um curso, que seja. Então, eu fiz aulas de italiano durante muitos anos. Então, não sei se eu sou a pessoa ideal para dar essas dicas. Mas existem diversos aplicativos,
Existem diversos canais no YouTube para aprender italiano. Música, filme e é isso aí. Eu te diria que mesmo sendo algo que você vai fazer sem depender de ninguém, marque uma hora, tenha um momento específico para isso, tenha disciplina para isso. Eu não tenho. Se não tiver uma outra pessoa ali do outro lado me esperando e me cobrando para fazer o exercício, me cobrando para falar, eu não faço. Então, os idiomas, eu falo muitos. Eu adoro idiomas, é uma paixão, mas eu gosto de estudar os idiomas tendo uma professora, um curso, etc. Foi assim que eu aprendi inglês, foi assim que eu aprendi francês, italiano, espanhol, russo. Russo eu não considero que eu falo, mas eu fiz aulas de russo durante muitos anos. Então, para mim, eu preciso ter um professor, uma aula e etc. Pergunta agora do Daniel Costa, underline 0412, que é torcedor do Bahia pela foto, mas não fez uma pergunta sobre o Bahia. City reverte o placar? Então, eu diria que não, mas é futebol. Eu não acho que a eliminatória está tão fechada assim para o Real Madrid, porque se o Real Madrid não faz uma grande partida e o City faz um 1-0, gente, aí qualquer coisa pode acontecer depois. Se vai para as penalidades, qualquer coisa pode acontecer depois. Se é um 2-1 para o City, por exemplo, podemos ser a mesma coisa, né? Então, não há. Eu entendo, o Real Madrid vive um melhor momento. O Real Madrid mentalmente não está esfarelado como o Manchester City está. E é só uma semana daqui para ali. Mas eu não consigo dar essa eliminatória como fechada. Eu entendo que tem favoritismo do Real Madrid, até porque joga em casa, é muito difícil. Acho que vai reverter? Não acho. Mas que é possível, é possível. Que mais? Clay Andro. Acho que é assim. Qual a melhor e a pior coisa de morar tanto tempo fora? A pior coisa é estar longe das pessoas que você mais ama e você perder muitos momentos, né? Porque a saudade, a falta da família, a gente sabe que isso, acho que 95% das pessoas que moram fora talvez seja a principal falta, né? A principal saudade. Mas acho que a pior coisa é perder momentos com essas pessoas. Então, por exemplo, nem sempre eu estou no Natal com a minha família. No ano passado, a minha avó fez 100 anos e eu não estive na comemoração. Foi uma festa em que toda a família estava presente e eu não estava. Foi no início de agosto, no último final de semana das Olimpíadas, que eu estava cobrindo aqui em Paris. Então, assim, não é que eu ia perder um jogo do PSG, eu ia perder o último final de semana das Olimpíadas com cobertura aqui. E eu era a única pessoa cobrindo as Olimpíadas para a TNT. Então não tinha como eu ir para o Brasil. E, obviamente, ir para o Brasil é caro, né? Então também não dá para ir passar um dia e voltar no dia seguinte. Então, para mim, é perder esses momentos. As minhas amigas, por exemplo, eu tenho amigas de assim, mais de 3 décadas, porque são minhas amigas desde antes dos 10 anos de idade. E eu perco os aniversários, eu perco o nascimento de filho, eu perco um ano, né, de aniversário, de criança, né, dos filhos das minhas amigas. Então, eu acho que isso é a parte mais difícil. A melhor parte é a qualidade de vida que existe aqui. Para mim, óbvio, não é todo lugar que você vai ter, mas a qualidade de vida aqui, especialmente de segurança, isso faz muita diferença no seu dia a dia. No final essa semana eu fui fazer, por exemplo, uma cobertura no interior da França, em Guingamp, uma cidade com 7 mil habitantes, que não tem transporte público de noite, distâncias curtas não vai ter, não tem táxi praticamente, não tem táxi à disposição, né? A não ser que você marque com dias de antecedência, tem um táxi na cidade. E eu cheguei às 7h30 da noite, quase 8 da noite, na estação de trem. O hotel ficava a 15 minutos a pé de distância e a única forma de eu ir pro hotel era andando. Fui andando, assim, completamente escuro, passei por becos em que eu precisava ligar a lanterna do celular para ver onde eu estava pisando, de tão escuro que era, completamente deserto, e eu não tive um pingo de medo de que eu seria assaltado, de que aconteceria alguma coisa ali. Então, esse tipo de segurança, de qualidade de vida, é uma paz no dia a dia que faz uma grande diferença. Então,
Pra mim, acho que é a melhor coisa, assim. Agora, não é de estar tanto tempo fora, né? Porque isso acontece desde que você chega. Não sei, de estar a quantidade de tempo. Eu tô fora do Brasil há 8 anos. Não sei se tem uma vantagem por conta dos anos. Não sei, talvez ter uma perspectiva de fora, falar muitos idiomas com fluência, porque você está há muito tempo falando esses outros idiomas, pode ser isso também. O que mais por aqui? Tiago WD. Qual o jogador que você para quase tudo para ver jogar? O meu, o Pedri. Ele fala o Pedri do Barcelona. Caramba, eu te diria que o Barella, da Inter. Que jogadoraço. Assim, sou apaixonada pelo futebol do Barella. Se eu parar, eu paro para assistir o Barella. Eu confesso que, por exemplo, o PSG de agora é um PSG que está cada vez mais interessante da gente ver jogar. Que é legal de ver esse PSG jogar. E o Dembélé faz uma grandíssima temporada, Barcola, o Désiré Doué, mas não sei, falta algo, assim, individualmente. E aí tô pensando aqui nos outros jogadores. O Yamal também no Barcelona, mas é que a posição do Barella é uma posição que eu gosto mais. Cara, assim, o domínio de bola, a qualidade, a visão de jogo é um troço absurdo. Então, talvez seja o Barella, assim, nesse sentido. O que mais que temos por aqui? Adson _ Sovinski. O que falta para o Milan voltar a ser protagonista na Europa? Adson, acho que falta muita coisa. Primeiro, falta que o futebol italiano se organize um pouco mais em termos de direção para o futuro. Por exemplo, a maioria dos clubes italianos não tem estádio próprio. Então, falta uma receita aí importante que a Itália está ficando para trás. Existe uma organização ou uma desorganização muito grande no futebol italiano que eu acho que seguram os clubes de voltarem, especificamente no caso da Itália, né, a estarem no topo do futebol europeu. Para mim, hoje, em termos de qualidade, de competitividade, de variação tática, enfim, de muitas coisas, para mim o futebol italiano hoje é o segundo melhor da Europa, tá? Eu acho que passou a Liga e tá atrás apenas de Premier League. Por uma grande distância, sim, mas tá atrás apenas, na minha opinião, de Premier League. Mas falta mais organização como negócio para que os clubes voltem a ter mais dinheiro e possam contratar mais jogadores craques. Porque hoje a gente tem muito time italiano bom de forma coletiva. A Inter é assim, a Atalanta é assim, o Napoli é assim, mas faltam mais jogadores craques, mais jogadores estrelas. E aí não é estrela no sentido midiático apenas, é no sentido de qualidade mesmo. A gente não tem, por exemplo, na Itália, os melhores jogadores do mundo. Se você pega aí todos os últimos, eles não estão jogando na Itália, né? Os 3 primeiros, os 4 primeiros, eles não estão jogando na Itália. Então, isso falta para mim. E especialmente falta para o Milan também. Eu acho que o Milan está passos atrás, por exemplo, do que a Inter fez. Os dois tiveram uma baixa muito grande juntos. Questões financeiras. O Milan teve um problema de troca de propriedade. O primeiro grupo que comprou o Milan deu calote, essa verdade, faltou dinheiro. Então, isso atrasou o processo de recuperação do Milan. Mas agora pode ser que a gente veja esse crescimento. Ainda está muito no início, tá? O Milan acabou de trocar técnico, acabou assim, não tá bem na temporada, acaba de trazer vários jogadores para meio que conter danos até o fim da temporada, tentar classificar para a próxima Liga dos Campeões. Então, ainda falta bastante. Eu vejo a Inter, assim, anos-luz na frente nesse processo do que o Milan. Vamos ver o que acontece por aí. Alice Marteloso, PSG conseguirá passar por Liverpool ou Barcelona? Olha, eu te diria que no início da temporada, não. Mas agora, eu acho que o PSG tem condições sim. É favorito? Não é favorito, porque o PSG, a evolução do PSG, ela é mais... O momento de ápice, né? Ele é mais curto, ele acontece desde aquela virada contra o City. Então, ele é um PSG no ápice há o quê? Um mês, né? 2025, talvez, se a gente
puxar um pouquinho para trás, pode ser. Mas o Liverpool já é uma equipe que a gente confia, que a gente vê jogar bem, que a gente tem individualidades constantes desde o início da temporada. Desde o início da temporada, no caso, né? Por mais tempo. O PSG não. Então, eu confio muito mais no Liverpool do que no PSG. Mas se o PSG jogar o que está jogando diante do Liverpool, dá jogo. E não, este PSG jogando desse jeito não me surpreende se eliminar o Liverpool. Mas eu não confio, assim como eu confio que o Liverpool vai fazer uma grande partida, que o PSG vai fazer uma grande partida, porque o recorte no ápice é muito curto ainda. E a mesma coisa vale para o Barcelona. Acho que o Barcelona é uma equipe que talvez nas suas grandes partidas encante mais do que o Liverpool, mas é um time mais inconstante. Então, talvez seja até melhor jogar contra o Barcelona em termos de encaixe de jogo, e eliminou o Barcelona na temporada passada, né? Nas quartas de final. Mas é outro Barcelona. Acho que esse Barcelona é muito mais capaz e muito mais forte do que o Barcelona da temporada passada. Então, isso pode fazer uma diferença para o Barcelona nessa temporada, caso seja realmente o confronto. Mas talvez encaixe mais o estilo de jogo. Talvez. Mas eu acho que é isso. Esse PSG que está jogando em 2025, eu acho que ele consegue eliminar tanto o Liverpool quanto o Barcelona. Mas ele não é favorito, porque o ápice dele tem um recorte mais curto do que tanto o Barcelona quanto o Liverpool. Lucas Prado 10 pergunta se eu sinto falta de Turim. Sinto. Eu sinto falta da Itália em geral, porque é um país que foi, para mim, mais fácil de adaptação. Eu gosto mais do idioma, apesar de que eu comecei a aprender francês antes do italiano, por conta da minha relação principalmente com a dança clássica, então eu sempre quis aprender francês, e quando eu era mais nova eu realmente tinha uma ligação não, mas um desejo de conhecer mais a França, Paris e etc. Mas depois que eu fui morar na Itália, que eu comecei a aprender italiano um pouco antes, eu me apaixonei muito mais pelo idioma. Então, o idioma foi mais fácil. O francês é muito complicado. Apesar de ser o idioma que eu mais estudei na vida, ainda acho o mais complicado. É um país... Na verdade, não vou usar como país não, tá? Vou falar Paris, porque é onde eu moro e é onde eu tenho uma referência. É uma cidade muito mais complicada de se morar, porque é uma cidade gigantesca, uma cidade, não em termos tão amplos, né, de tamanho, mas é a cidade que mais recebe, mais visitada no mundo. Então, é uma cidade muito cheia, é uma cidade muito turística, é uma cidade muito cara. E Turim não era nada disso. Turim era uma cidade tranquila, com menos de 1 milhão de habitantes, que não é uma cidade turística, então é uma cidade muito mais barata, por exemplo, com seus custos de vida, de aluguel, contas básicas, alimentação, tudo isso era muito mais barato do que aqui em Paris. É uma cidade muito bonita, claro, é uma cidade muito mais pacata, uma cidade que tem muito menos coisa para se fazer do que Paris. Só que como eu viajo muito, eu tô sempre viajando, assim, é muito difícil eu passar 15 dias seguidos em casa. Eu gostava de, quando eu voltasse para casa, de ter um lugar tranquilo. Porque eu fico pouco em casa. Então, quando eu volto para casa, eu prefiro estar de uma forma mais tranquila. Aqui em Paris, por exemplo, às vezes eu volto de viagem e eu fico 1h30 no trânsito para chegar em casa. Em Turim, em 25 minutos eu estava em casa. Sabe quando você chega exausta de uma cobertura de vários dias, às vezes embola uma coisa na outra, aí você chega em casa rápido, tranquilo, sem barulho, aí você chega. Aí tem uma manifestação, aí você pega 1h30 de trânsito. Aí você chega em casa, a casa é pequena porque tudo é muito caro, então a casa não tem tanto conforto e não é tão grande como a casa que eu morava antes. Aí você vai sair para jantar, desligar um pouquinho, a taça de vinho é caríssima. Enfim, então assim, é uma cidade muito dura. Então eu sinto falta da tranquilidade e da vida pacata que eu vivia quando eu estava em Turim. E repito, eu gostava de morar em Turim, não moraria lá para sempre, e se eu tivesse que ficar 1 ano sem sair de Turim, seria tenso. Mas era muito difícil eu ficar 15 dias em casa, direto. Então, por isso que eu sinto muita falta nesse sentido. E pergunta agora do Ferreis, deve ser Ferrei SP, será? Underline. Oi, Clara, qual foi o melhor estádio na Europa na questão de estrutura, acessibilidade para a imprensa? Não sei se eu consigo dizer apenas um,
mas a Allianz Arena é muito bom de trabalhar para a imprensa. O estádio da Real Sociedad, o antigo Anoeta, é muito bom de trabalhar, ele está todo reformado internamente e, assim, os acessos, tudo é muito fácil, tudo é muito perto, tudo é muito pensado para facilitar a vida de quem está trabalhando ali. E foi muito, muito bom de trabalhar ali. Allianz Arena, que eu falei para vocês. Eu gosto muito do Allianz Stadium, né, da Juventus, é muito fácil de trabalhar também. Aqui em Paris, a saída de campo pós-jogo é complicada, porque tem que passar por detrás das arquibancadas, enfim. Não é muito fácil, apesar... não, e também, por exemplo, a sala de trabalho da imprensa é em outro andar da sala de coletiva, enfim, não é exatamente fácil. O que mais que temos? Eu não conheço o novo Bernabéu, não sei como é. O Camp Nou não era fácil de trabalhar para a imprensa, muito pelo contrário. San Siro não é bom de trabalhar. Estádio da Atalanta também não acho bom de trabalhar. O que mais? Lembrei alguns aqui principais que eu fui muito. Acho que era esse. Gente, tudo às claras ficando por aqui. Não sai do vídeo sem deixar o like, conferir se você está inscrito no canal. Se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta agora de 50 mil inscritos. Falta bastante gente, então me ajuda por aqui. E, repito, a gente volta, especialmente para quem é torcedor do Bahia e tá aí até agora, voltamos na semana que vem com vídeo duplo, claramente tricolor, porque é semana especial de Libertadores. E tem, claro, também Liga dos Campeões, então também teremos muito futebol europeu por aqui. E é isso, gente. Bom final de semana para todo mundo, bons jogos de final de semana e até o próximo vídeo.